Pessoal do sétimo, eu tô gravando esse vídeo para que a gente comece a ver uma situação, outras situações que envolvem ângulos, tá? A gente conhece os ângulos complementares, os ângulos suplementares, né? E toda situação que envolve eles, né? Agora, existe uma outra situação que é bom vocês conhecerem também, tá? Então, por exemplo, eu queria mostrar para vocês o que acontece relativamente com uma posição de duas retas, né, em determinadas situações. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho duas retas, né? Ó, tenho a reta A e a reta B. São retas e não semi-retas, porque ó, o nominho dela é com letra minúscula. E ela não termina nenhuma das pontas, ó, ela é infinita dos dois lados, né? Essas duas retas, elas nunca vão se cruzar, tá vendo? Então, nessa situação, a gente dá um nome para elas de retas paralelas, né? Não existe ângulo entre elas, tá vendo? Não existe, né? Agora, essa aqui, por exemplo, existe ângulo entre elas, tá vendo? Ó, eu tenho a reta B e tenho a reta A. Elas se cruzam num ponto. Então, essa reta, deixa eu até botar de caneta um pouco maior. Essas duas retas são concorrentes. Tá? São concorrentes. Então, eu queria que vocês observassem, ó, isso aqui, ó, que tá entre elas, tá vendo? Ó? Quando as retas são concorrentes, elas formam um ângulo entre elas, tá vendo, ó? Um ângulo. E não um só, 4, tá vendo, ó? Tem este aqui, tem esse, tem esse, tem esse. E, neste caso aqui, coincidiu de ser 90 graus. Então, se aqui tem 90 graus, aqui também tem, aqui também tem, né? São 90 graus de todos os lados, né? Agora, eu queria mostrar para vocês essa outra situação, ó. Essa outra situação. Você tá vendo que eu tenho duas retas que são concorrentes, tá? E elas se cruzam nesse ponto aqui, tá vendo? E vocês devem ter percebido, ó, que aqui tem um ângulo, ó, se forma o ângulo AOB, né? Aqui também tem outro ângulo, se forma o ângulo COD, e aqui também tem outro, ó. Tá vendo? Eu tenho 4 ângulos, né? Vamos medir esses ângulos? Vamos medir. Então, vamos lá. Já ensinei vocês a medir, né, ó. Vértice com vértice, zero com zero, ó. Esse de cima vai do 0 até o 140. Ó. Este aqui, menorzinho, vai do 0 até o 40 vai. 40. Este menorzinho aqui, ó, do 0 até o 40. E este maior, eu vou dar uma viradinha aqui. Lembra daquela situação lá que eu já expliquei pra vocês, ó? Vai do 0 até 140 de novo. Deixa eu até botar aqui embaixo assim. 140. Ó. Olha que curioso, gente. Quando a gente tem ângulos que são formados entre retas concorrentes, olha que legal. Quando a gente tem esse tipo de ângulo, a gente tem ângulos parecidos, ó, ou idênticos, né, gente? Então, ó, vocês estão vendo que aqui é 40 e aqui também é 40? Ó, parece que são ângulos espelhados, ó, tá vendo? Então, quando acontece isso, de a gente ter retas concorrentes e ângulos entre eles, isso ocorre quando a gente tem o mesmo vértice, né, ó, é o mesmo vértice deste de cima e o mesmo vértice desse de baixo, é o mesmo vértice desse e é o mesmo vértice desse, né? Eles são ângulos opostos pelo vértice, tá vendo? Eu chamo de OPV,
se eles são ângulos opostos pelo vértice, você tem que gravar agora o seguinte. Todo ângulo oposto pelo vértice, ó, por exemplo, ó, 140, esse de cima, o AOC, é oposto a esse de baixo, ó, o BOD. Se eles são opostos pelo mesmo vértice, ó, este lado prolonga aqui e esse lado prolonga aqui, eles têm a mesma medida. Sempre vão ter a mesma medida, ó. Este é oposto a esse. Geralmente eles têm esse visual de espelho, de simétrico, né? Tá vendo que parece um espelho, ó? Esse reflete nesse, esse reflete nesse. Tá vendo? Todo ângulo oposto pelo vértice tem a mesma medida. Você tem que gravar isso, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui. Que eu anotei, ó. Por exemplo, quem é a medida do AOC? AOC é 140, né? E a medida do AOB? AOB é 40. A medida do BOD é 140. E a medida do COD é 40 de novo. Vocês estão vendo? Ó, anotei todas essas medidas. Agora, outra curiosidade. Se você... eu tô virando o desenho um pouquinho. E eu vou tampar, ó. Vou tampar a parte de baixo. Ó. Tampei, ó. Tampei a parte de baixo. Só dá pra eu ver, ó, os ângulos de cima, ó. Tá vendo? Os ângulos de cima lembram dois ângulos suplementares, gente. Não lembra? Ó, esse é o desenho do ângulo suplementar. Então, ó, quando você manipula a imagem de um ângulo oposto pelo vértice, você vê isso. Você vê dois ângulos suplementares, ó. 40 é suplementar ao 140. Se eu fizer isso, ó, vai dar a mesma coisa, ó. 140 é suplementar ao 40. E se eu continuar fazendo, não termina, ó. Tá vendo? Este é suplementar a esse. Você pode usar isso para achar algumas medidas, gente, tá? E lembrando que isso aqui, por exemplo, se começasse o zero aqui e você der uma volta toda, tá vendo, ó? 40, 140, 40, 140, a volta toda dá 360 graus, direitinho. Então, você pode usar essa informação para que, se você tiver algum desconhecido em alguma situação na volta toda, você usar essa ideia para álgebra. E que esse mais esse mais esse mais esse dá 360 graus. Isso é útil, tá? Ou, se você tiver algum desconhecido, ó, só em dois ângulos opostos pelo vértice, esse vai ser igual a esse. Ou esse igual a esse, né? Eu coloquei essas medidas aqui para só lembrar uma coisinha para vocês. Acho que eu nunca falei isso, mas eu vou falar agora. Quando a gente compara dois objetos geométricos, por exemplo, esse aqui, eu estou comparando o ângulo AOB com o ângulo COD. O AOB, deixa eu até botar aqui, ó, o AOB é 40, tá vendo? Ó, esse aqui, esse fulaninho aqui, ó. E o COD é este aqui, ó. Então, são esses dois aqui. Ah, professora, são iguais. Você já vai falar assim, são iguais, né? Tá, eles têm a mesma medida. Mas, quando a gente fala em matemática, compara ângulos, objetos geométricos, ângulos, retas, qualquer outro, semi-retas, polígonos, né? A gente não pode falar que um objeto é igual ao outro, tá? O símbolo de igual é aqueles dois pauzinhos, né? Quando a gente compara objetos geométricos, no caso aqui que a gente está comparando, a gente fala que eles são congruentes. O que quer dizer isso? Quer dizer que este ângulo e este aqui, né, ó, este e este, né, que eu já botei a medida aqui para isso, os dois não são a mesma coisa, porém, eles têm a mesma medida. Então, ó, o símbolo de congruência é assim, ó, tá? Então, ó, deixa eu botar aqui, congruência. Congruência é quando eu comparo dois objetos geométricos. Opa, eu botei mais um pontinho aqui.
Mas não precisa. Geralmente são só 2, tá, gente? Tá bom, não tem problema. Aí, agora, quando eu comparo a medida, o número em si, tá vendo? Eu não tô falando do ângulo, tá? Eu não tô falando do ângulo. Eu estou falando da medida, tá vendo? A medida do AOB, o 40, é igual à medida do COD. Olha que diferença. Então, quando eu comparo objetos e eu tô vendo que eles têm a mesma medida, eu não vou falar igual. Eu vou falar o quê? Que eles são congruentes. Congruentes. Tem que tomar esse cuidado, tá? A partir de agora em geometria, tá bom, gente? Igual em geometria tem que tomar cuidado. Igual você só vai falar para medidas, tá? Números. Para aritmética, uma coisa é igual a outra. Um número é igual ao outro. Agora, objeto geométrico, ângulo, reta, polígono, o que for, se você está vendo que eles têm a mesma medida, um é diferente do outro, mas eles têm a mesma medida, eles são congruentes. Tá bom? Deixa eu falar de outra coisinha agora.